Olá pessoal, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um tutorial direcionado a jogos 2D, juntamente com a linguagem C++ e a biblioteca Allegro. Nesse tutorial nós vamos aprender um pouco mais sobre a movimentação de acordo com a entrada de dados do jogador. Nesse caso específico, nós vamos ter um quadrado na tela e o jogador o movimentará através das setas do teclado. Bom, o código padrão é esse aqui, é o mesmo do tutorial anterior, sem nenhuma modificação. Para iniciarmos, temos que incluir o arquivo cabeçalho Allegro 5/Allegro Primitives.h para utilizarmos as funções de desenho das formas primitivas, bem como iniciar o seu módulo AL init primitives add-on. Agora sim podemos utilizar as funções para desenho das formas primitivas. Aqui embaixo, no loop principal, vamos fazer duas pequenas modificações. Aqui vamos tirar o up e colocar down, ou seja, ev.type igual Allegro event keyDown. Então nós vamos verificar se alguma tecla foi apertada. E o próximo if dessa condição ev.type igual Allegro event displayClose, nós vamos colocar else if, ou seja, somente um if irá ser executado por vez. Não tem a possibilidade de dois ifs serem executados simultaneamente. Ou é esse aqui primeiro, ou vai ser esse outro evento a ser executado. Bom, uma vez feito isso, é importante salientar a diferença entre igual na linguagem C++ e atribuição. Igual na linguagem C++ é definido por dois símbolos iguais juntos. Isso significa igual, ou seja, isso daqui ev.type é igual ao que está do outro lado, Allegro event displayClose. Tem que ser iguais para que a condição seja satisfeita. Diferente de um símbolo igual somente, que seria atribuição. Isso daqui se chama atribuição, ou seja, o que está à direita será atribuído ao que está à esquerda. Essa é a definição. Então vamos aqui declarar duas variáveis chamadas pos x igual a 100 e int dos inteiros pos y igual a 100. Essas duas variáveis vão ser os pontos para desenharmos o quadrado, no caso. Elas são variáveis porque o jogador vai modificar as posições do quadrado e gerando assim a movimentação. Por isso que elas têm que ser variáveis. Vocês vão entender um pouco mais à frente. Então temos aqui, quando uma tecla, voltando ao loop principal, né? Quando temos uma tecla do teclado apertada, acionada, então vamos fazer um switch, que é um comando da linguagem C++. Nesse switch, nós vamos verificar a existência de qual tecla foi acionada, exatamente a tecla que foi acionada. Então temos ev keyboard.keycode, ou seja, uma vez de posse de qual tecla foi acionada, exatamente específica, nós vamos verificar quais nos interessam. Então se for case Allegro key up, ou seja, o jogador pressionou a tecla para cima,
Então nós temos posição Y menos igual a 10, break. Ou seja, um pequeno exemplo, temos aqui o plano cartesiano, nós temos o nosso quadrado aqui. Então se o jogador pressionar até a seta para cima, os pixels na coordenada Y irão diminuir. Nesse caso, 10 pixels de uma só vez. Próximo caso. Caso foi acionada a seta para baixo, então nós temos posição Y mais igual a 10, break. Voltando aqui, se o jogador acionar a tecla para baixo, nós vamos aumentar 10 pixels de uma só vez na coordenada Y, gerando assim um movimento para baixo do quadrado. Próximo caso. Allegro key right. Posição X mais igual a 10, break. Ou seja, obviamente, se o jogador acionar a tecla para a direita, nós vamos aumentar os pixels de 10 em 10 na coordenada X. E o mesmo caso semelhante para a seta esquerda, que nós vamos fazer agora. Os pixels na coordenada X irão diminuir, que é este caso agora, case allegro key left, ou seja, para a esquerda, posição X menos igual a 10, break. Essa aqui seria a lógica do jogo, né? Então vamos ao desenho, vamos desenhar o quadrado de acordo com essa lógica que acabamos de fazer. AL, draw, field, rectangle. Bom, apenas uma observação, a Allegro desenha o quadrado ou o retângulo apenas de posse de dois pontos. Primeiro ponto com a coordenada x e y e um segundo ponto com a coordenada x e y. Então ela desenhará, desculpem o carro de som, então ela desenhará no primeiro ponto gerando uma reta à direita e uma reta para baixo, e no segundo ponto uma reta para cima e outra reta para a esquerda, então gerando o quadrado ou retângulo. No nosso caso nós vamos desenhar um quadrado, primeiro ponto aqui e um segundo ponto a partir da posição x e posição y desse ponto, né, através das coordenadas desse ponto, mais 30 pixels. Então seria o numeral 30 seria o tamanho do quadrado. Então a partir do primeiro ponto mais 30 pixels à direita e para baixo geraria o tamanho do quadrado. Então vamos colocar aqui primeiro ponto, que vai ser esse primeiro ponto aqui. Vamos colocar posição x e posição y. Como nós já inicializamos aqui a primeira, já definimos posição x e posição y, o quadrado se apresentará imediatamente na tela nas coordenadas, né? 100 e 100 do primeiro ponto. E o segundo ponto, posição x mais 30. Isso gera o tamanho do quadrado. Então, sempre que variar as posições de acordo com a entrada do jogador, nós iremos adicionar mais 30 pixels. Então, independente da movimentação do quadrado, você sempre enxergará um quadrado na tela. E a posição y, mais 30 também.
A cor, vamos colocar amarelo, que é a mistura de vermelho com verde. Posteriormente, vamos colocar a função AL Flip Display. F5 para fazermos um teste. Bom, o quadrado não... sim, agora ele apareceu porque gerou um evento, né? Mas antes a tela estava em branco, por quê? Porque ao chegar aqui no comando while, no loop principal, essa função aqui segura, né? Enquanto não acontecer nenhum tipo de evento, o quadrado não será desenhado na tela. Desculpem os barulhos. Então, voltemos aqui ao programa já executado. Se apertarmos a tecla à direita, para baixo, o quadrado seguirá de acordo com os comandos. Para a esquerda, para cima. Nós vamos formando aqui um desenho, né, com um rastro. Por quê? Porque não estamos limpando a tela. O back buffer está desenhando em cima de uma tela já desenhada, por isso que forma esse rastro. E se vocês notarem, se vocês segurarem a tecla, a seta, ela não irá se mover. Você tem que apertar vez por vez. Por quê? Porque aqui no código nós temos que somente executar esse if se uma tecla for apertada e não segurada, mas ela tem que ser apertada para que se execute a lógica do jogo. Então vamos sair aqui. Vamos utilizar agora a função AL Clear to Color e colocar a cor preta. Então vamos limpar a tela com a cor preta, evitando assim o rastro do desenho. E mais uma observação, aqui eu coloquei o comentário desenho. Nós vamos desenhar de acordo com a lógica do jogo, do programa, sempre fora dos ifs. Aqui seriam, então nós vamos desenhar dentro do comando while mesmo. Não se desenha dentro de nenhum if aqui dentro. Desculpem mais uma vez o som de automóvel. Então vamos fazer mais um teste aqui, F5. Não aconteceu nada igual eu expliquei anteriormente. Então vamos teclar aqui. Pronto, agora nós temos o nosso quadrado se movimentando na tela. Esse seria o básico, né? Esse seria o básico da introdução à movimentação nos jogos. Nos próximos tutoriais nós vamos aprender como se movimentar um personagem ou quadrado, no caso, né? Segurando a tecla. Então nesse caso aqui nós temos que apertar várias vezes para a movimentação do quadrado. Bom pessoal, esse foi o tutorial a respeito de entrada de dados e movimentação. Obrigado e aguardem o próximo tutorial.